Bom, recebemos aqui no estúdio também para complementar, nossas discussões de hoje, o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, a quem eu já agradeço a participação e disponibilidade de estar aqui conosco e também para trazer, esses desdobramentos dessas pesquisas, como a gente falava há pouco e o Zé muito bem colocou, uma semana não é um ano, estamos próximos agora já das eleições, do primeiro pleito, primeiro turno, E como eu trouxe no comecinho, os resultados têm sido muito parecidos, quase como uma forma consolidada já de resultado, mas claro, não diz nada, Assim, diz algumas coisas do que pode acontecer, mas não é um resultado fechado. Boa tarde, é uma satisfação estar na PAN de volta. O que a pesquisa mostra, na verdade, que a gente está sentindo com a divulgação das pesquisas? Essa veio 15 dias após, tá? Na verdade, o candidato Pablo Marçal foi o que cresceu fora da margem de erro. Sim. Certo? Tanto Boulos quanto Ricardo Nunes na margem de erro. Certo? O Marçal cresceu e encostou a eleição na margem de erro. Hoje, se vocês me perguntassem, como vocês estavam comentando agora há pouco, o segundo turno é entre os três. Se fosse domingo a eleição, eu te diria que qualquer das possibilidades é real de acontecer, certo? Só que aí eu vou fazer um pensamento, já pensando um pouco em 26 para vocês comentarem, tá? Que a gente acha bem interessante com relação para frente. Vamos supor um segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Tá? É bem possível que a direita venha... Até aqui numa tela, podemos colocar agora? Aqui, pronto, perfeito. Simulação de segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes. Nunes aparecendo em primeiro lugar, com 49,7% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, com 33,6%. Não sabem, com 5,5% das intenções de votos. Brancos e nulos, com 11,1%. O que esse resultado mostra? Que 70% a 80% dos eleitores de Pablo Marçal votam Ricardo Nunes. E a recíproca não é verdadeira. Isso que eu queria chegar naquele comentário já pensando para frente, certo? Então, é muito claro. E o eleitor do Boulos também. Ele vota mais em Ricardo Nunes, se o Boulos não for ao segundo turno, do que em Pablo Marçal. Então, se você for ver, os dois hoje, Pablo Marçal e Guilherme Boulos, eles têm que estar concentrados em não pegar o Ricardo Nunes no segundo turno. Se for escolher adversário, que não seja o Ricardo Nunes. Porque se ficar entre os dois, a eleição vai ficar aberta, pela realidade de hoje. Pela realidade de hoje, o Ricardo Nunes ganharia com folga tanto de Boulos quanto de Pablo Marçal. Agora, o fato de Ricardo Nunes estar de fato na máquina pública, isso dá vantagem a ele? Com certeza. A máquina ajuda. Todo um volume, a mídia que teve, toda uma estrutura, com certeza, não tem como negar. Não só do Ricardo Nunes, como de todos os prefeitos que estão indo à reeleição pelo Brasil afora, Nós temos também uma simulação ainda entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Era essa o resultado, que você queria... Isso que eu queria dizer. A gente começa a ficar interessante aqui, 43-37. Tá. Mas aí já fica uma pergunta para frente. O grupo político de Ricardo Nunes, caso isso venha a acontecer, apoiaria Pablo Marçal na íntegra? Essa é a primeira interrogação que fica. Você vê que os votos já dividem. Sim. Eles vão entrar na campanha de Pablo Marçal ou vai dividir? Essa é uma pergunta que fica. E daí vem a próxima, que eu acho que é a pergunta mais difícil. Acho que nós temos também, Temos aqui entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. 50,1% dos votos, Pablo Marçal, 27,7% dos votos. Essa seria, então, a simulação do segundo turno entre esses dois candidatos. Aqui que eu queria falar. Se isso vier a acontecer, o grupo político da esquerda faz o quê? Quem é eleitor de Boulos votaria? Ricardo Nunes. Mas eles vão acompanhar? Não. Bolsonaro, como é que fica nessa? Bolsonaro, inclusive, ainda não se manifestou com toda certeza, de que lado vai ficar nessa disputa, Gani? A gente não sabe exatamente se ele vai apoiar. Ele mesmo disse recentemente que não sabe, que ainda é cedo para dizer com certeza. Mas cedo... Exatamente quando? Porque assim, a gente está... Há um mês. Há um mês, das eleições, primeiro turno. O que seria esse cedo, hein, Gani? Pois é, Ele está jogando para frente o problema, está empurrando com a barriga, Seria bastante importante para o Ricardo Nunes que o Bolsonaro, de fato,
entrasse em campo. E não simplesmente só com um apoio formal a Ricardo Nunes, mas também, né, fazendo críticas a Pablo Marçal, como tem feito o Tarcísio. O Tarcísio, de fato, governador de São Paulo, entra em campo e é uma liderança importante no campo da direita com esse apoio a Ricardo Nunes. Ricardo Nunes tem ao seu favor a baixa rejeição e é o candidato da máquina, né? Ele fez uma grande aliança, tem grande capilaridade, mas é claro que seria bem-vindo para a campanha dele conseguir votos aí da direita, principalmente dessa direita que acabou se aliando com Pablo Marçal. Nesse sentido, Soraya, Tarcísio de Freitas e Bolsonaro dentro de campo seria muito importante para tentar desidratar o Pablo Marçal e capturar esses votos e transferir para Ricardo Nunes. Zé Maria quer fazer uma pergunta, né, Zé? Por favor. Eu queria que o Hidalgo, tudo bem, Hidalgo? Tudo bem. Respondesse aí sobre esta influência do ex-presidente Jair Bolsonaro no Ricardo Nunes. Quer dizer, ele está com cara de quem está apoiando, mas nem tanto. Como está aí a influência do ex-presidente nessas eleições? Olha, a influência do ex-presidente, como você falou, ele ajuda e atrapalha. A mesma coisa do presidente Lula. Ele traz voto, mas traz rejeição. Traz os dois lados para a campanha. Só que numa eleição onde está empatado tecnicamente, qualquer 2, 3 pontos, põe no segundo turno. Claro. Depois a gente vai discutir rejeição no segundo turno. Certo? Então, hoje eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro ajudam muito. Só que o Bolsonaro tem mais uma condicionante muito importante. Por exemplo, se ele vier a declarar, ele não declarou, mas se ele vier a declarar apoio a um candidato que não seja o Ricardo Nunes, como ficaria a relação com o governador do estado? Esse passa a ser um problema também. Tarcísio está tentando fazer essa articulação entre os dois dar certo, fazer com que Bolsonaro deixa ali ficado em cima do muro, né? Ele até falou em entrevista, né? Ele acaba nem citando o nome de Nunes, fala, eu vou a São Paulo, né? Por conta da manifestação de 7 de setembro, devo ficar ali no Palácio dos Bandeirantes, gosto muito de Tarcísio, mas parece que não está muito comprometido ainda com a campanha, né? Exatamente. Então, essa é uma questão que fica. O amanhã. Amanhã é uma data muito importante. Importante, vai ter a manifestação, se vocês me perguntam, a manifestação vai mexer na eleição de São Paulo? Não. Mas o comportamento do ex-presidente pode mexer na eleição de São Paulo. Certo. Se ele fizer alguma declaração, Ricardo Nunes irá? Não irá? Pablo Marçal irá? Não irá? Não vai. O Pablo Marçal não vai porque está no exterior. Então ele não vai. Ele não vai. Já sabe que não vai. Mas aí, gostaria de perguntar, quando a gente observa essa migração de votos, eu duvido muito que uma pessoa que vota eventualmente por Pablo Marçal, salvo que seja esse eleitor jovem que ele puxa das redes sociais e que poderia no segundo turno votar no Boulos. Mas em tradição, uma pessoa que representa o eleitor da direita, ou no caso do Nunes, que representa o eleitor do centro, eu acho que a rejeição com Boulos seria muito grande em qualquer um deles. A pesquisa mostra clara, 70%, 80% do eleitor Pablo Marçal vota Ricardo Nunes. Claro. Só que a recíproca não é verdadeira. É bem menos, é 60-40, do Ricardo para o Marçal. É uma recíproca diferente. E se você analisar um segundo turno, é possível hoje, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Claro. Quer dizer, automaticamente o voto da esquerda... Mas aí pode migrar, por exemplo, para um voto branco, ou não votar, ou nulo? Assim, a maioria, infelizmente, que nem na eleição nacional, eu falo isso muito claramente, de uma fatia da sociedade vota para o outro não ganhar. Né? Claro. E agora, aí você vota para o Murilo não ganhar. Você não está votando... O voto de rejeição. O voto de rejeição. A rejeição também tem influência no voto. As redes sociais que Pablo Marçal acaba utilizando, né, para conseguir esse eleitorado, será que vai ser suficiente para sustentar esse voo que ele conseguiu dar, né? Porque agora a gente vê que tá num resultado que a gente não sabe se vai dar esse salto novamente, né? Olha, muito bem questionado. As pesquisas dessa semana mostram ele já estabilizando. Mas essa é a pergunta que eu brinco. Todo mundo nos liga hoje perguntando. Ele bateu no teto? Fala, essa é a pergunta de $1 milhão. Claro. Quer dizer, ninguém sabe, bateu no teto. Que nem o Zé Maria falou. A campanha, cada semana é um ano. Quantos fatos ocorrerão
durante a campanha ainda. Isso é que vai fazer oscilar. Mas eu te diria que nesse momento agora, eu acredito numa estabilidade. Até porque se alterar, vai candidato alterar que pouco. não tem tempo de campanha, propaganda no rádio, TV, ficando ali entre os primeiros 3 colocados, né? Exatamente. Não, e eu tenho uma pergunta. Nessa última pesquisa, comparando com a anterior, que foi o comentário que eu fiz, saber se essa inferência está correta, Murilo. É o seguinte, o Marçal cresceu, mas quem caiu foi o Datena. Dá pra gente inferir que ele pegou o voto do Datena ou não? Ele pegou indeciso, um pouco do Ricardo e um pouco do Boulos. Pega um pouco de cada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Pablo Marçal, quanto mais jovem, mais vota nele. Quanto mais idoso, mais vota no Ricardo Nunes. Uhum. E o Boulos é estável entre todas as faixas etárias. Um comentário para vocês. Então, quer dizer, dos mais jovens, ele está tirando o Boulos. Ele está tirando o Boulos. Que essa é a grande surpresa da eleição, que ninguém esperava, que todo mundo dizia, o jovem é um voto de esquerda, é um voto de esquerda. Não, ficou comprovado que é um voto digital e apolítico. Ele tomou esse voto. Então, esse voto ele está tomando do Guilherme Boulos também. Tá? Então, não é bem assim. Outra coisa que vai acontecer nas próximas pesquisas, não tenho dúvida também. Você pega assim, Datena caiu muito, Tabata está estável. Infelizmente, para eles, de agora em diante, começa a ter o voto útil. Né? Sim. Eu ia votar no candidato tal, mas Veja, não deu. Não vai ganhar. Não vai ganhar, então eu vou votar no A ou no B ou no C, para o outro não ganhar. Mas esse eleitor do Datena, 8 pontos e alguma coisa, e Tabata 7, eu vejo a Tabata inclusive crescendo um pouco mais porque ela está mais incisiva que o Datena. O Datena está nessa dúvida se vai, se não vai, continua, não continua, eventualmente de continuar, qual é a proposta, qual é a estratégia, mas esses votos deles iriam mais, no caso de Tabata, provavelmente para Boulos. Isso que eu queria comentar. O Boulos tem que torcer para a Tabata não crescer. Claro. Se a Tabata tiver um arranque de 4 pontos, vai ficar difícil para o Boulos. Uhum. Perfeito. Ao mesmo tempo, se o Datena cair, ajuda o Ricardo Nunes. Claro. Então, quer dizer, o Pablo também tem que torcer para o Datena, que são votos de periferia, onde o Ricardo vai melhor. Então, mas, inclusive, Boulos agora vai querer reforçar sua campanha exatamente na periferia. Ele tem uma longa campanha nos próximos dias, inclusive amanhã, na periferia, com 2 figuras importantes e que vão certamente ser estratégicos para ele. Fernando Haddad, que vai estar acompanhando enquanto todos estarão ali de olhos nas manifestações de 7 de setembro. Boulos vai estar justamente na periferia tentando angariar esses eleitorados. De periferia. Mas é isso, a campanha, vamos ver como é que fica, mas vamos ficar de olho, é muito cenário. Te diria que é uma eleição completamente aberta nesse momento, certo? E vamos ver os fatos que ocorrerão em 30 dias, né? Teremos muitos debates ainda, né? Os debates em São Paulo estão quentes. Temos as sabatinas aqui na Jovem Pan. Temos as sabatinas na Jovem Pan. Quer dizer, eles ainda vão passar por muitas provas, né? Obrigada, Murilo, pela sua participação aqui conosco, para conseguir fazer com que a gente entendesse um pouco, né, desses cenários que certamente virão mais outros aqui daqui para frente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre à disposição dos amigos da PAN. Tá certo, obrigada.